Olá a todos e bem-vindos. Aqui é o Martim falando. Neste episódio, vamos discutir 3 tópicos muito importantes. Zero Hour para taxas de juros, do Sonal Desai, da Franklin Templeton, sobre as possíveis ações do Fed em meio à recessão. Lista de desejos de Biden, presidente dos Estados Unidos ansioso pela presença de Xi Jinping na cúpula do G20 da Índia. O dólar se mantém forte, porque o BNY Mellon acredita que a expansão dos BRICS não irá derrubar a dominância do dólar. Tópico número 1. A recente reunião de formuladores de políticas em Jackson Hole, Wyoming, teve como foco discutir as mudanças estruturais na economia global. A atual volatilidade nos mercados de títulos destaca a importância de entender essas mudanças e não confundi-las com alterações temporárias impulsionadas por políticas. Tem sido argumentado que o Federal Reserve, Fed, precisará manter taxas de juros mais altas por um período mais longo, e parece que os mercados estão começando a comprar essa ideia. No entanto, quando o Fed eventualmente flexibilizar sua política, espera-se que as taxas de juros não caiam tanto quanto o esperado. Existem 2 razões para isso. Em primeiro lugar, acredita-se que a taxa de juros real de equilíbrio seja mais alta do que o Fed e muitos analistas pensam, e em segundo lugar, a política fiscal expansionista continuará aumentando a oferta de títulos. A taxa de juros real de equilíbrio, conhecida como R-star, é um fator-chave a ser considerado. As previsões de longo prazo do Fed indicam atualmente uma taxa nominal de fundos federais de 2,5%, o que implica uma taxa real de apenas 0,5% levando em conta a meta de inflação de 2%. No entanto, isso provavelmente é irrealisticamente baixo. Na verdade, os dados históricos sugerem que a média de longo prazo da taxa real de fundos federais era de cerca de 2% antes da crise financeira global, GFC, na sigla em inglês. Considerando uma taxa de inflação média de 2% a 2,5% no futuro, uma taxa nominal de fundos federais de pelo menos 4% a 4,5% seria mais razoável. Vale ressaltar que a previsão da Dot Plot do FONC em 2012 também indicava uma taxa de fundos federais de longo prazo nessa faixa. Nos anos seguintes à GFC, a crença entre o Fed, economistas e participantes do mercado era de que as taxas de juros permaneceriam excepcionalmente baixas devido à estagnação secular, uma hipótese popularizada por Larry Summers em 2013. Essa hipótese argumentava que uma mudança estrutural causada por demografia, desigualdade, acúmulo de ativos por bancos centrais e fundos soberanos havia levado a uma era de poupança excessiva, resultando em taxas de juros persistentemente deprimidas. Análises econométricas também apoiaram essa visão ao sugerir que a taxa real de juros de equilíbrio havia caído para cerca de 0,5% após a GFC, a partir de um nível anterior de 2,5%. Sob a suposição de taxas de juros persistentemente baixas, os governos aproveitaram os baixos custos de empréstimos e aumentaram os gastos com déficit. Consequentemente, a dívida federal dos Estados Unidos mantida pelo público disparou de 35% do PIB em 2007 para cerca de 100% hoje. No entanto, a crença em taxas persistentemente baixas pode ter sido equivocada. Desenvolvimentos recentes sugerem que a queda nos rendimentos dos títulos não foi uma mudança estrutural, mas sim um impacto temporário da recessão pós-GFC e das intervenções dos bancos centrais. Como resultado, os Estados Unidos agora enfrentam o desafio de uma crescente dívida que precisa ser refinanciada a taxas de juros mais altas, representando riscos fiscais. Considerando a atual força da economia, fica claro que a atual taxa nominal de fundos federais de cerca de 5,25% a 5,50% com uma taxa de inflação ligeiramente acima de 3% implica uma taxa real de cerca de 2%. Isso sugere que a política monetária está atualmente em uma posição neutra, o que está de acordo com a resiliência da economia. Se as taxas de curto prazo eventualmente se estabilizarem em 4% a 4,5% como mencionado anteriormente, adicionando um prêmio histórico de 1 ponto percentual resultaria em rendimentos de títulos do Tesouro dos Estados Unidos de longo prazo de 5,0% a 5,5%. É importante notar que outros fatores técnicos podem limitar o aumento dos rendimentos de longo prazo, especialmente ao considerar rendimentos de longo prazo significativamente mais baixos em outras economias avançadas.
No entanto, rendimentos de títulos do Tesouro de longo prazo próximos a 5% nos Estados Unidos não são irreais. Embora os rendimentos possam não atingir esses níveis no curto prazo devido aos riscos de uma economia enfraquecida, é razoável esperar uma inversão menos extrema da curva de rendimentos. Nas recessões anteriores, a curva de rendimentos apresentou uma inversão média de cerca de 40 pontos base, o que resultaria em uma taxa do Tesouro de 10 anos próxima a 5%. Quanto ao panorama fiscal, a política fiscal expansionista nos Estados Unidos exigirá um aumento na emissão de títulos para financiá-la. De acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso, CBO, na sigla em inglês, o déficit fiscal deve expandir de cerca de 5% do PIB no ano passado para cerca de 6% em 2023. Essas projeções ainda não levam em conta o impacto da mais recente iniciativa de alívio dos empréstimos estudantis. Olhando mais para o futuro, o aumento dos gastos obrigatórios em segurança social e saúde, juntamente com custos de juros mais altos, irão pressionar o orçamento dos Estados Unidos em meio a taxas de juros mais altas e um estoque de dívida maior. O CBO prevê que os gastos líquidos com juros subirão de 2,5% do PIB este ano para 3,7% até 2033, levando o déficit fiscal a cerca de 6,5% do PIB. Além disso, até 2031, os gastos com juros superariam os gastos totais discricionários não relacionados à defesa. É essencial ressaltar que as projeções do CBO sobre os pagamentos de juros da dívida podem ser excessivamente otimistas. A suposição de uma taxa de juros média sobre a dívida de cerca de 3% ao longo da próxima década, com rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos permanecendo abaixo de 4%, parece irrealista. Supondo um cenário mais realista, em que a taxa de juros média seja 0,5 ponto percentual mais alta do que as suposições do CBO no próximo ano e 1 ponto percentual mais alta nos próximos 10 anos, os gastos com juros já seriam superiores ao projetado. Até 2033, os gastos com juros chegariam a 5% do PIB, quase 1,5 ponto percentual acima da linha de base do CBO, elevando o déficit fiscal para 8,6% do PIB. Essa espiral de aumento das taxas de juros e aumento do déficit fiscal pode ter sérias implicações. Taxas de juros mais altas levam a custos mais altos de serviço da dívida, a menos que cortes significativos de gastos ou aumentos de impostos sejam implementados. A suposição de uma taxa de juros da dívida 1 ponto percentual mais alta do que a que o CBO assume parece realista e resultaria em uma taxa média de juros da dívida de pouco menos de 4% na próxima década. Isso ainda é 1 ponto percentual mais baixo do que o período anterior à GFC. O aumento do déficit fiscal, por sua vez, aumentaria o risco de crédito percebido da dívida de longo prazo, elevando o prêmio de prazo. Além disso, a mudança na política monetária do Japão, permitindo uma alta nos rendimentos dos títulos japoneses, também exerceria pressão sobre os rendimentos dos Estados Unidos, uma vez que reduz a atratividade relativa dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos para investidores japoneses. Fica claro que a confiança em uma nova era de taxas de juros baixas foi mal interpretada. Essa má interpretação agora está levando a uma maior inflação e colocando pressão adicional no orçamento do governo dos Estados Unidos, que já tem um espaço limitado para manobras. O novo quadro de política monetária adotado pelo Fed há 3 anos para lidar com a suposta mudança estrutural para a estagnação secular pode ter piorado a situação. Do ponto de vista dos investimentos, essa análise de longo prazo tem implicações importantes. Em primeiro lugar, os títulos de renda fixa podem mais uma vez fornecer uma fonte significativa de renda por um período prolongado, em vez de depender apenas de ganhos de capital pela queda dos rendimentos. Os rendimentos dos títulos provavelmente permanecerão elevados à medida que a economia se estabelecer em uma nova normalidade semelhante ao período pré-GFC. Em segundo lugar, é importante. Tópico número 2. Lista de desejos de Biden. O presidente dos Estados Unidos quer a presença de Xi Jinping na cúpula do G20 na Índia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou sua esperança de que o presidente chinês, Xi Jinping, participe da próxima cúpula do G20 em Nova Delhi, junto com vários outros líderes mundiais. No entanto, relatos recentes sugerem que tanto o presidente russo, Vladimir Putin, quanto o presidente Xi podem não comparecer à cúpula.
A declaração do presidente Biden sobre a presença do presidente Xi foi neutra, expressando sua esperança sem especulação sobre os motivos por trás da possível ausência. Por outro lado, Farva Amer, diretora das iniciativas do Sul da Ásia no Asia Society Policy Institute, ressaltou uma possível interpretação da ausência do presidente Xi na cúpula do G20 na Índia. A Amer levantou a possibilidade de que essa decisão possa ser vista como um indicativo da falta de vontade da China em permitir que a Índia lidere, particularmente no contexto regional e global. Essa perspectiva enfatiza o desejo da China de manter seu papel dominante e influência, o que afeta as dinâmicas de poder existentes na região. A Amer também destacou a importância da ausência do presidente Xi na resolução das tensões fronteiriças entre China e Índia. Ela sugeriu que alcançar a desescalada requer esforços diplomáticos sustentados, considerando a intricada paisagem geopolítica da região do Himalaia e a competição estratégica da China com os Estados Unidos. A ausência do presidente Xi em cúpulas de alto nível, como o G20, reforça a complexidade e a natureza delicada do processo de negociação, que também envolve a necessidade de alinhar as audiências domésticas com o caminho diplomático a seguir. Olhando para o futuro, a Amer enfatizou a complexidade das relações sino-indianas, destacando a interligação de questões de fronteira com disputas históricas, orgulho nacional e interesses estratégicos. À medida que ambas as nações lutam por influência global, suas interações são influenciadas não apenas pela dinâmica regional, mas também pelo quadro mais amplo da competição de grandes potências entre China e Estados Unidos. O resultado da cúpula do G20 refletirá até que ponto as tensões geopolíticas e a competição estratégica afetam a cooperação econômica global e a diplomacia multilateral. Desde os confrontos de Galva em 2020, as relações sino-indianas têm sido caracterizadas por tensões crescentes e questões de fronteira não resolvidas. Apesar de múltiplas rodadas de discussões diplomáticas e recentes reuniões de comandantes de exército, uma resolução rápida e fácil para as disputas fronteiriças parece improvável num futuro próximo. O primeiro-ministro Modi sempre enfatizou que a trajetória das relações sino-indianas depende da situação ao longo da fronteira, sublinhando a importância desse problema. A dinâmica bilateral entre Índia e China tem sido complexa, como demonstrado pela interação limitada entre o primeiro-ministro Modi e o presidente Xi durante a cúpula do BRICS. O lançamento de um novo mapa chinês, afirmando soberania sobre o estado nordestino de Arunachal Pradesh e o planalto disputado de Aksai Chin, exacerbou ainda mais as tensões. A Índia protestou veementemente contra as reivindicações da China, com o ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, descrevendo-as como absurdas. Por outro lado, a China adotou uma estratégia familiar de pedir a todas as partes que sejam objetivas e evitem superinterpretar o problema. Em conclusão, a ausência do presidente Xi na cúpula do G20 na Índia levanta várias implicações, incluindo a relutância da China em ceder a liderança para a Índia, a complexidade das negociações de fronteira e o contexto mais amplo da competição de grandes potências entre China e Estados Unidos. O resultado da cúpula será um indicador significativo da cooperação econômica global e da diplomacia multilateral em meio a tensões geopolíticas. Tópico número 3. O dólar mantém sua posição porque o BNY Mellon acredita que a expansão do BRICS não irá tirar o domínio do dólar. O BNY Mellon, uma instituição financeira, sugere que o dólar provavelmente não perderá seu status de moeda de reserva global em um futuro próximo. Embora a expansão do grupo BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, represente um desafio ao domínio do dólar, não se espera que isso afete significativamente seu status. Durante uma recente cúpula em Joanesburgo, os líderes do BRICS convidaram países como Irã, Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, CEAU, Etiópia e Egito para se juntarem ao clube com o objetivo de encontrar uma alternativa ao dólar. O BNY Mellon reconhece que a inclusão de Irã, EAU, Egito e Arábia Saudita aumentaria a influência do novo grupo nas exportações de energia, principalmente petróleo. Isso poderia levar ao surgimento de uma cesta de commodities respaldadas por ouro e petróleo dentro do novo grupo. Além disso, o BRICS expandido também controlaria uma parte significativa dos recursos globais, incluindo manganês, grafite, níquel e cobre. Incorporar três grandes exportadores de petróleo, ou seja, Arábia Saudita, EAU e Irã, fortaleceria ainda mais o grupo, representando 42% do suprimento global de petróleo.
Apesar desses desenvolvimentos, o BNY Mellon afirma que o domínio do dólar deve permanecer intacto. Bob Savage, responsável por mercados, estratégia e insights no BNY Mellon, sugere que novas uniões monetárias devem focar em tecnologia ou cestas verdes, em vez de alternativas baseadas em ouro ou carbono. Savage também levanta preocupações sobre a inclusão do EAU e da Arábia Saudita, já que seu poder econômico e PIB per capita podem entrar em conflito com considerações de longo prazo relacionadas à transição de fontes de energia baseadas em carbono para fontes sustentáveis. Na visão de Savage, o papel futuro do dólar dependerá em grande parte da tecnologia, especialmente dos chips de computador de alta qualidade. O BNY Mellon acredita que esse será o fator-chave que influenciará o uso do dólar na próxima década. É interessante considerar as implicações da expansão do BRICS e seus possíveis passos em direção a desafiar o domínio do dólar. Embora a adição de nações influentes exportadoras de petróleo e o controle de recursos cruciais possam aumentar o poder econômico coletivo do BRICS, o BNY Mellon indica que esses fatores sozinhos podem não ser suficientes. A sugestão de explorar tecnologia ou cestas verdes como alternativas convida a uma maior consideração e análise. Quais são suas opiniões sobre esse tópico? Você acredita que o dólar manterá seu status de moeda de reserva global ou a expansão do BRICS representará um desafio significativo? Por favor, compartilhe suas opiniões e insights na seção de comentários.